E agora é o seguinte, o nosso tema, a nossa pauta é saúde e bem-estar, gente. Olha, hoje nós vamos falar sobre bruxismo, né? Muita gente tem, muita gente sofre aí com esse problema, inclusive, né, por conta hoje, conforme nós comentamos aqui no início do programa, dessa vida mais estressante, né? Com bastante correria e aí gera uma certa tensão. O que que acontece? Algumas pessoas acabam inconscientemente, né, fazendo essa questão aqui de realmente ranger, né? O famoso ranger dos dentes, e isso acontece principalmente durante o período noturno, né? Quais são as principais causas, hoje os tratamentos aí mais adequados para essa questão? A gente vai saber agora com o nosso próximo convidado, que é o Gilad Wild. Ele que é aí de origem alemã. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Tudo jóia? Tudo bom, Prazer Renata? recebê-lo aqui. Olha, eu sou uma dessas pessoas tensas e eu não sabia, mas aí comecei a perceber. À noite eu faço muito. É o momento de descarregar, acho que a Muito tensão, né? provavelmente você também faz isso durante o dia, sem Jura? perceber. Eu É. estava vendo você, eu vi você em alguns momentos apertar um pouquinho os dentes também. Olha só. Doutor, então vamos esclarecer, né? O que é o bruxismo, doutor? Renata, o bruxismo é uma atividade muscular, da musculatura da mastigação, que acontece de maneira assim repetitiva, caracterizada pelo apertamento e rangimento dos dentes. Sim. Esse bruxismo pode acontecer durante a noite, quando a pessoa está dormindo, isso é conhecido como bruxismo do sono, que é o mais conhecido, e também pode acontecer quando a pessoa está acordada, trabalhando, pensando, fazendo atividades variadas. E esse bruxismo que acontece quando a pessoa está acordada se chama bruxismo de vigília. Ah, entendi. Que aí realmente o importante é a gente saber, né, que acontece de maneira inconsciente. Então a maioria das pessoas não tem a consciência sobre isso, né? Então, o bruxismo de vigília é um hábito que muitas vezes as pessoas nem percebem que tem, né? Talvez elas percebam um pouco quando apertam os dentes, mas quando elas encostam os dentes, elas não percebem. Isso é bruxismo em vigília. E aí começa realmente a entender melhor, né, quando começa o desgaste dos dentes, né? Com o passar do tempo, o desgaste é natural, mas aí o bruxismo, digamos que avança esse processo, doutor. O desgaste, ele é mais característico do bruxismo do sono. O bruxismo em vigília, ele causa frequentemente mais dores faciais do que o desgaste propriamente dito. São coisas independentes. Tem gente que só tem bruxismo do sono, tem gente que só tem bruxismo em vigília, tem gente que tem os dois. O de vigília causa mais dores faciais, dores de cabeça tensionais, alguns problemas às vezes na articulação, na TM. Certo. E aí a relação com a ATM, isso que eu também gostaria de destacar, né? O que que a gente pode falar sobre isso? Então, como você usa todo o sistema mastigatório sem necessidade, muitas vezes a TM fica sobrecarregada. Então, uma das consequências do bruxismo, às vezes, são disfunções temporomandibulares. Doutor, estava vendo aqui, né, que o bruxismo, esse à noite, esse noturno, né, tem perdido espaço para esse durante o dia. O que tem ocorrido, né? Qual é a percepção de vocês, doutores especialistas, né, no assunto? Então, assim, até pouco tempo atrás, toda a ênfase do bruxismo era para o bruxismo do sono. Então, você ia no dentista, se o dentista via que você tinha desgaste, normalmente ele te receitava uma plaquinha de mordida para você preservar os dentes. Mas, com o passar das pesquisas, se descobriu que o bruxismo em vigília ele é até mais frequente que o bruxismo do sono e ele causa mais consequências em termos de dores, né? Porque é uma contração de baixa intensidade, mas de alta frequência. As pessoas que têm bruxismo de vigília ficam encostando ou apertando os dentes durante muito tempo. E isso, em termos de dores, é mais importante do que o bruxismo do sono, que é com muita força, mas é de baixa frequência, é pouco Mais tempo. o tempo, né? Agora, falando sobre os tratamentos. O que tem de tratamentos mais adequados? A gente sabe que cada caso é um caso, mas o que é interessante? Bom, primeira coisa, precisa ser feito um bom diagnóstico. Antes de falar em tratamento, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, a pessoa
que suspeita que tem bruxismo tem que ir num dentista que entenda de bruxismo, e aí precisa ser feito o diagnóstico se é bruxismo do sono, ou bruxismo em vigília, ou ambos, né? O bruxismo do sono ainda não tem um tratamento, só um controle através da placa de mordida para evitar desgaste de dentes. E o bruxismo em vigília, hoje em dia tem primeiro a gente precisa educar a pessoa, para ela saber que ela tem que ficar com a boca fechada e os dentes desencostados quando ela está relaxada. As pessoas não sabem disso, normalmente elas Sim. encostam os dentes. Assim, né? Isso. E aí a gente tem que ficar assim. Não, você sorri muito, então. Mas quando você está relaxada com a boca fechada, Não. você tem que perceber que existe um espaço entre os dentes. Nossa, isso é difícil, né? A gente se dá conta de que tem esse espaço, Então, né? o primeiro tratamento é o diagnóstico, a educação. E hoje em dia a gente está trabalhando com uma plaquinha diferente, que se Sim. chama DIVA, Dispositivo Interoclusal de Vigília, que é uma plaquinha diferente da plaquinha que se usa durante a noite. Ela é pequenininha, ela vai nos dentes de trás, só de um dos lados, e ela funciona como se fosse uma pedra no sapato. Quando você encosta os dentes sem necessidade, o teu cérebro vai sentir um pequeno desconforto, vai se avisar, um biofeedback. O cérebro vai aprender a deixar os músculos na posição em que não haja contato. E aí essa plaquinha, ela é fixa ou não? É móvel ela também? é móvel, ela é só tá. para se usar durante o dia. Sim. E ela Qual é o material que se utiliza? Acrílico. Acrílico. E ela educa o cérebro a deixar a musculatura na posição correta. Depois de 1 Perfeito. mês, 2 meses, 3 meses. E aí, pra noite, o ideal também é usar acrílico ou outro material, varia? Se você não tem bruxismo do sono, não precisa usar nada. Mas se você tem desgaste nos dentes, o ideal é se usar uma placa de mordida tradicional, aquela em forma de U, de acrílico, Sim. que protege os dentes de desgaste. Maravilha. Essa daí você comentou, né? Essa durante o dia, né? Para usar, então tem esse determinado tempo de tratamento, depois a pessoa não precisa ou ela vai usar a vida toda, digamos Não, assim? é uma plaquinha que ensina o cérebro a deixar a musculatura na posição correta. Então, depois de um tempo, você não precisa mais usar. Depois que você aprende a ficar realmente relaxado, com a boca fechada e os dentes desencostados, você não precisa mais usar a plaquinha. Aí é um tratamento mesmo. Que ótimo. Doutor, e como é que tem sido isso, né? As pessoas, a população, eu tive acesso aí, eu vi uma vez uma pesquisa que praticamente 80% da população tem ou já teve em algum momento da vida bruxismo. É esse número alto mesmo? É difícil saber exatamente a porcentagem da incidência de bruxismo na população. Tem vários estudos diferentes. O bruxismo ele é mais frequente em crianças do que em adultos e é mais frequente em adultos do que em pessoas mais idosas. Então, a incidência de bruxismo vai diminuindo conforme a idade. Mas ele tem uma incidência bastante alta na população. Os números ainda não estão totalmente determinados. Parece que 15 a 20% das pessoas têm bruxismo do sono e uma porcentagem maior das pessoas têm bruxismo em vigília. Maravilha. Olha, Jeremias está aqui com a gente. Bom dia, Renata. Não sei se tem o bruxismo, mas fico sempre com as mandíbulas pressionadas, meio que tensionadas o tempo todo. Então, Tem. Tem. A musculatura só deve funcionar, a musculatura mastigatória. Os dentes só devem encostar quando você mastiga comida. Tá comendo, né? Quando você engole comida ou saliva, engole um pouquinho de saliva, você vai ver que os dentes se tocam. Bum! Sim. Então, a musculatura, isso não tem problema. Ou até na fala, né, nas expressões faciais. Mas quando você está relaxado, esses músculos devem ficar soltos, relaxados. A mandíbula deve ficar desencostada da maxila. Então, essa é a posição. É importante ficar atento em Isso. relação a isso. Isso. Doutor, hoje os tratamentos estão mais acessíveis, no geral, à população, né? Qual que é o seu entendimento em relação a isso? Eu acho que bruxismo nunca foi uma coisa assim extremamente cara, né? Muitas pessoas têm, então não é um tratamento muito caro, não. Tá mais acessível no geral. Maravilha, então muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecer aí as nossas dúvidas. Deixe o seu contato para quem nos acompanha, site, telefone, redes sociais, fique à vontade. O Instagram do Diva é @livasaúde. O meu Instagram particular é @guidental. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Obrigado, Seja Renata. bem-vindo, continue aqui comigo.